Então, uma boa tarde para todos. Muito, muito obrigada pela presença, principalmente considerando o tempo do dia de hoje, o clima. Então, eu quero, antes de apresentar a palestrante, lembrar que o mês que vem nós teremos os caminhos de Chopin, Polônia e França. E por hoje nós temos as Chapadas Brasileiras com a Fernanda Dora. Boa tarde, prazer, obrigada a todos, né? Coisa boa a gente ver a sala cheia, poder se ver de novo, poder falar em viagens, né? Eu vou me apresentar primeiro, né? Eu sou jornalista e assessora de imprensa. Sou assessora de imprensa da Associação Brasileira das Agências de Viagens, aqui no Rio Grande do Sul, e também da Casa Multicultura, que é justamente, tudo bom, tudo bom, justamente a próxima palestra do Thiago Halevich sobre os caminhos de Chopin, né? Eu trabalho lá com ele também. Já que a gente estava falando em chuva, né? Vamos começar falando. Quando a gente lembra das chapadas, né? A gente lembra muito de cachoeiras, de rios e tudo mais. Então a gente tem que sempre atentar para não ir para esses destinos em dezembro e janeiro, que é a época de chuvas, que é a época de cheias, né? Então é uma época não recomendada para a gente ir para lá. Mas fora isso, a gente pode aproveitar bastante, né? E a gente está falando muito em viajar para o Brasil, no Brasil, né, internamente, de tantas coisas bonitas que a gente tem aqui, que a gente descobre cada vez mais, né, e que também os estrangeiros descobrem, né, justamente por esse turismo de ecoturismo, né, esse turismo de aventura. Então, a gente tem várias chapadas, eu escolhi 5 aqui para a gente falar, tá? Que são as principais, mas aí depois a gente pode abrir e conversar sobre algumas outras também. Eu não sei se aqui alguém já esteve alguma vez em alguma chapada. Em qual? Uau, que legal. Isso. Que bom, que bom. Vamos falar dos Guimarães também. Eu estive pessoalmente em Diamantina e Veadeiros, e agora a próxima que eu vou ir também é a Chapada dos Guimarães, mas a que eu mais quero ver é a que a gente vai começar primeiro, lembrando, né, que as chapadas elas são áreas planas em cima da serra, e o Brasil é muito rico nisso, é dos países mais exuberantes, né, nesse sentido. E, enfim, é um passeio de energia, né, contemplativo para a natureza, e a gente vai começar, então, mostrando aqui. Elas estão concentradas, né, na região centro-oeste, norte e nordeste. A gente vai falar, então, da Chapada das Mesas, da Chapada do Araripe, Diamantina, Veadeiros e Guimarães. Eu fiquei em dúvida, não coloquei na palestra, mas também no Mato Grosso a gente tem Parecis, que lá no final vou falar um pouquinho também dela. A queridinha, né, hoje em dia, porque é deslumbrante, a gente vai começar então de cima para baixo, a gente vai começar pela Chapada das Mesas. A Chapada das Mesas, ela fica no Maranhão, tá? E a gente, ela tem esse nome porque todos, vamos passar aqui, ela tem esse nome porque elas têm os platôs, vou voltar, eu acho que ali naquela outra foto, depois a gente tem mais foto, uns platôs que têm um formato de mesa. Então, por isso ela se chama Chapada das Mesas. Tá? Ela é exuberante no sentido de que ela tem, né, como a gente tem lá no Maranhão os lençóis e tudo mais também, ela tem uma profundidade muito grande as águas, e a gente entra nas cavernas, nas grutas, e essa água ela é de um azul turquesa maravilhoso. Assim.
Aqui a gente pode ver um pouquinho mais do que chamam, né? Por que são as mesas. A gente, para ir para lá, a gente tem que ir até Imperatriz do Maranhão, que é o mais próximo, tá? A cidade mais próxima. E depois, igual, se viaja mais 180 quilômetros até Carolina. Carolina é a cidade onde fica a Chapada. Vamos voltar. E Carolina é uma cidadezinha pequena, então se aconselha, né, se comprar com antecedência para conseguir ficar lá. Ao mesmo tempo, Carolina foi a primeira cidade do Maranhão a ter luz elétrica, em 1940 ela foi muito importante em função da usina hidrelétrica que se construiu lá, e daí depois, com a construção da rodovia Belém-Brasília, ela ficou anos menos habitada, menos importante, e agora o turismo, né, da Chapada das Mesas está renascendo essa cidade, e muito estrangeiro também vem, desde que a gente tem os voos pelo Ceará, né, para Fortaleza, ela ficou mais visitada ainda. Bem-vindos, vem, obrigada. Depois a gente tem a Chapada do Araripe, que fica no Ceará. Ela é linda, ela ainda não tem um parque nacional, né? Não tem a sua área delimitada. Normalmente os parques, né, cuidam para a preservação de tudo, de toda a fauna, flora, né, e toda a riqueza, né, que se tem. Então ali a gente fala, né, da questão também da extensão dela e tudo mais. Ela tem a grande questão lá do Araripe é que eles têm um sítio paleontológico muito importante, né? Lá foram descobertos os primeiros dinossauros de 110 milhões de anos, né? Isso foi aqui no Brasil, foi há pouco, e é lá nessa região que se concentra, né? Uma região. Isso mesmo, isso mesmo. Eles estão em Sousa, né? Ali que é o município também. Ele também tem o Balneário de Caldas lá, e é um lugar também muito conhecido pelo turismo religioso, né? A gente tem a Romaria de Padre Cícero, né? E tudo mais. Então, assim, é muito interessante a cidade, tem uma riqueza assim, cultural muito bacana. Além de se ver a Chapada, os parques, a gente pode também fazer isso. A gente, para ir para lá, vai por Juazeiro do Norte, né, que é o mais próximo. Aí um pouco vocês podem ver do Araripe ainda. Sempre, né? Tem canyons, cavernas, água doce, muita coisa. Aí nós vamos vindo para a Bahia, para Diamantina, né? Talvez a mais conhecida delas. Ela é a maior do Brasil, né? É a maior chapada do Brasil. E tem também passeios maravilhosos, né? Lá se vai até Salvador, e de Salvador a Azul tem um voo para Lençóis. Então, essa é a mais de mais fácil acesso, né? Não tem que, além do avião ou do ônibus, pegar mais um trecho de carro. Então, ela é super visitada e é maravilhosa. Ela tem grutas também. Aqui onde o que a gente está vendo é a cachoeira, que é a característica dela, né? Que é a Cachoeira da Fumaça, que é uma queda livre de 360 metros. Então, realmente, é algo bem diferente. Aí a gente pode ver tudo que dá para aproveitar lá, né? As grutas, a mais famosa dela, aquela ali que é a gruta do Poço Azul, também a gente pode mergulhar e tudo mais. E aqui a gente já vem, lá no final eu vou ter bastante fotos de Diamantina, tá? Por aí, assim, de experiências mesmo. A Chapada dos Guimarães, né? Então, eu fosse 2 vezes, né? Que lindo, que lindo.
Bom, ela tem também, fica no Mato Grosso, né? Ela tem o Véu da Noiva, que é famosa, também uma cachoeira, essa cachoeira famosa, que tem 86 metros de queda, né? Então, imagina, aquela outra é 360. Mas ela é linda. Ela é super fácil de chegar também, né? Ela tem 46, eu até anotei para não errar, sítios arqueológicos, né? E 2 paleontológicos também. E ela reúne 487 cachoeiras. E existe um circuito lá que a gente pode fazer, que é o circuito das cachoeiras. Durante 6 horas, se passeia, se visita 6 cachoeiras das principais. Ela fica muito, ela fica muito próxima de Cuiabá, né? Ela está a 60 quilômetros de Cuiabá, então o acesso é bem fácil. E delas, ela é, claro que tem a infraestrutura de turismo, né? E da cidade mais preparada também. Isso. Ah, isso. Dos Guimarães, olha só que interessante. E isso, que a mesma coisa acontece nos veadeiros, né? Justamente, que estão no mesmo, Veadeiros está no mesmo paralelo, paralelo 14, né? Que é o de Machu Picchu. E aí tem toda essa... Mas que legal, esse do ponto central eu não sabia. Então, a Chapada dos Veadeiros, né? Que tem toda uma questão, além de linda, tem toda essa questão mística, né? Que, enfim, ela também está em cima de uma pedra de quartzo, né? Então, todas as casas lá e tudo mais tem cristalzinhos pendurados e tem toda essa questão. É muito visitada também por quem acredita, né, em extraterrestres, tudo mais. E realmente ela é assim de uma natureza deslumbrante. Lá perto é São Tomé das Letras também, que nos anos 70, né, teve toda uma questão hippie, toda uma questão essa, desde essa parte religiosa, espiritual, até essa parte de se avistar OVNIs e tudo mais. É isso, gente. Eu fiz uma palestra rapidinha, assim, tá? Mas eu queria ouvir muito vocês também. E a que a gente não falou, que eu não coloquei ali, então, a Parecis, né? Que também é no Mato Grosso. E a grande questão do Parecis é que lá é um dos poucos lugares onde a FUNAI permite que se visite os povos indígenas, né? Junto com essa visita às Chapadas. Então, eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, perguntar, perguntem, né? Eu tenho agora umas fotos que a gente vai ajeitar aqui para passar. Isso. Uau. Já ouvi falar, mas não conheço. Ah, sim. No aeroporto. Sim. Olha só, que legal. Uau, é verdade. Uau, sim. E a gente não conhece. É verdade. Olha,
vai ser esse centro. Mas que interessante, que interessante. Eu acho que toda essa região, né, tem um pouco disso. E o que o senhor falou, eu acho que também, né, tem essa questão de tanto às vezes as pessoas de fora conhecem mais aqui, mas tem esses segmentos, né, assim, os paleontólogos têm contato entre eles, né, quem acredita, né, assim, tem esses lugares mais famosos entre o público, né, que crê, mas é muito interessante isso das casas, eu achei muito bacana mesmo. Vamos ver. Aqui é a cidadezinha de Lençóis, tá? Que tem 3 opções para quem vai visitar Diamantina, e Lençóis é a mais descoladinha dela, assim, e tudo mais. Então, à noite tem toda uma energia, os barzinhos de música. Esse é o último, por isso. Essa era a última. Então, aí são os atrativos de Diamantina, né? Toda a energia que se tem lá, realmente é... Uhum. Tem caminhadas mais leves e depende, né? Tem muitas trilhas. O muito importante é sempre contratar um guia local, né? Ali na entrada do parque tem esses guias, porque elas não são tão bem sinalizadas, então é perigoso também se perder, né? Se perder, isso. Mas tem para todas as idades e para todas, né, as possibilidades, assim, exato. Sim, todos os lugares são bonitos. A menor delas já chega no principal ponto, né, de lá. Isso é o importante, contratar guia local lá, tá? Lá tem os guias que são especializados no parque, em todos eles, né? E principalmente Diamantina é o que mais se recomenda fazer sempre com um guia. Então, às vezes tem guias, né, que já levam excursões prontas e fazem essa visitação eles mesmos, mas o legal é pegar alguém de lá. Olha essa aí são as grutas, né? Toda a parte interna das grutas. Né? Parece que é de noite, né? Que está iluminado lá dentro, mas não, é o sol mesmo. Estalactites, né? Todas. A água sempre muito clara. Aí são as sinalizações, né? Algumas que tem nas trilhas, mas se a gente não é de lá, a gente, né, não vai se situar muito. Ó, aí justamente tem um cuidado penhasco, né? E ali já está o penhasco, então é importante, né, ter essa ajuda de quem entende e conhece bem. Agora, tem uma curiosidade que eu queria, deixa eu lembrar que eu quero falar bem direitinho, que
Vocês já ouviram falar na cidade, aqui tal, que se descobriu uma cidade subterrânea lá em Diamantina, só em 2019 se descobriu, que é uma cidade de cupins, né? Então, essa cidade subterrânea, ela é do tamanho da Grã-Bretanha. Exato. A gente pensa de onde que eles vêm, né? Porque a gente tem tanto. E então a gente enxerga os morros, né? Os muruduns que eles chamam, que estão fora, mas a gente não imaginava. E essa descoberta foi super recente. Tem muito pesquisador de fora agora lá, porque é uma cidade gigantesca e diz que a construção é muito bonita, né? Que depois dos humanos, só eles como animais que conseguem fazer algo tão fantástico assim. Então, isso vai, tá na Bahia e em Minas Gerais. É uma área gigantesca e é uma novidade que eles estão pesquisando lá e que voltou a ter muita gente de fora em função disso também. Tu tinha feito queria falar, né? Eu lá atrás. Ah, tá, que era essa questão dos guias, tá. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, mesmo breve. É para a gente dar uma pincelada, conhecer um pouquinho, né, de tudo que a gente tem aqui. Sim. Ah, que legal. Uau. Sim. Woman. Claro. Sim, isso mesmo. Ele fez um grande trabalho. Uau. Exato. Uhum. Que lindo. Isso foi. Claro. Ah, verdade. Sim. Sim. Ai, claro. Agora tá na moda, né? Você já era na frente. Como é interessante a cultura, né? Assim como cada. Claro, e a gente. Uhum. Sim, Juruna foi. Uhum. Isso, do Xingu. Eu, sim. Ai, que legal. Uhum. Eu imagino, né? Assim, com nada mesmo, né? Assim como a gente tem na Amazônia, né? Peruana aqui, e a gente não teve contato. Bom, a gente, né, viveu, conheceu um pouquinho mais há pouco. Aqui em Porto Alegre, né, os Guaranis, a gente tem uma aldeia em Itapuã que é muito interessante de visitar. Fui médico lá. É. Ah, é. Eu estou me referindo a Mbiá-Poti, que é isso. Daí que é separada dessa, né? Essa tem até uma escola dentro. A gente, na Bienal do Mercosul, fez um passeio no Dia das Crianças,
para as crianças interagirem, né, com eles. E o cacique é um super novo e ele é professor na URGS. Ele é professor de cultura indígena na URGS. Sim. Nossa, sim, sim, para eles é o de fazer, né? É bom, então conheces bem a cultura, é. Exato, exato. Ah, claro. É, é. Uau. Uhum. Claro, ah, verdade. Claro, é verdade. Não tem. É, sim, tá. E a gente está tão sem assistência nessa área, né, para eles. É muito triste o que está acontecendo. Mas justamente lá eles ensinaram, né? Eu lembro que meus filhos tinham 4 anos, assim, ensinaram, né? Que daí as crianças perguntavam deles, enfim, e por que normalmente eles estão, as mães, as mulheres, né, da aldeia vendem as coisas nas esquinas, que são pontos onde né, eles disseram onde os guaranis já tinham comércio, já tinham comércio antes, e que para eles é muito importante as mães estarem com os filhos, né? Então, assim, não é por uma coisa que a gente pensa, está trazendo a criança, não, porque eles não vivem de outro jeito, né? Sem a criança estar ali. Bugios, isso, isso mesmo. E também, né, se perguntou assim, mas por que elas ficavam lá, né? Não, elas se revezavam, né? Diz que assim, elas são, eu sei que nessa aldeia eram 200 mulheres e cada uma ia um dia do ano. Então não era uma coisa assim, tá sempre aqui, né? Não, elas se revezavam para vender o artesanato, as coisas deles. Enfim. Que bom. Sem significado, né? Pedras rolantes, né? É, né? Olha só. Sim. Pois eu, sim. O Stone se refere à Chapada também. E eu acho que é meio isso, né? Mas eu acho que isso tem a ver com essa contemplação, né? Porque a cannabis, né, teoricamente, as pessoas ficam meio contemplando, né, a natureza e tem a ver. Isso mesmo. Isso mesmo. É verdade, é verdade. E eu acho que tem muito disso, né? Assim, dessa contemplação e da questão das pedras mesmo. Mas que interessante, sair aprendendo mais. Mas a cultura inútil ela é tão importante, né? A gente está perdendo ela e é tão bom. Então, novamente, eu lembro que no próximo mês nós temos os Caminhos de Chopin, para quem chegou depois. E desde que surgiu a pandemia, nós não estamos fazendo coffee break, então distribuímos bichinhos, e dentro de cada caixinha foi colocada uma propaganda do Festival de Inverno da Anrigues. Tá? E nós queremos, então, agradecer a Fernanda Dora a palestra de hoje.
uma vez, muito obrigado pela presença de cada um de vocês com essa tarde chuvosa.